Queridos, essa é uma palavra profética. Hoje de manhã foi um culto poderoso. Não sei se você esteve aqui de manhã ou se você assistiu online, mas é uma palavra profética, uma palavra de Deus para o meu coração e para você. Eu confesso que Deus falou comigo de uma forma muito específica. É tanto que eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, essa palavra é para mim ou é para a igreja? O Espírito Santo falou: é para você e para a igreja. Porque tem vezes que quando nós vamos para a presença do Senhor, Deus ele dá palavras para você. Primeiro vai nos atingir para atingir outros. E nós que vivemos uma vida de preparações de palavras, né? Tem palavras que Deus vai falar com você específico que não é para a igreja. Aí lá vai a gente ter que procurar outra palavra, orar para Deus mandar outra palavra. Mas nessa noite, essa é uma palavra profética para a tua vida. E se você está aqui nessa noite, queridos, e se você quiser receber do que vai ser liberado dos céus e desse altar, receba para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu já vou começar colocando o tema dessa noite. Coloca para mim aí, Carol. Diga comigo: fogo que revela. Queridos, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade de revelar o que está oculto. Ele tem o poder e ele tem a capacidade de revelar o que está no escuro. Porque o fogo é como luz, e a luz dissipa as trevas. E ontem eu estava aqui assistindo o culto de jovens, o Virando a Chave, que foi sobrenatural ontem aqui. Estava assistindo online e eu fui poderosamente abençoado nos momentos dos louvores, através da palavra. E o Espírito Santo me trouxe a ministração dessa noite com base em um momento de adoração, em uma canção que diz: me lanço no fogo, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o seu lugar é no fogo. Queridos, nós somos filhos do fogo. Nós pertencemos ao fogo de Deus. E nós não podemos ter medo desse fogo. Amém, queridos? Eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 27, a partir do versículo 39, nós vamos contar uma história que aconteceu, verídica, aconteceu com o apóstolo Paulo, esse homem cheio de marcas e de experiências com Deus. E eu tenho certeza que muitos irão se identificar com essa palavra. Então abra os teus ouvidos espirituais, abra o teu coração e deixa o Espírito Santo falar com você. Deixe que a palavra rema, a palavra falada, a Bíblia Sagrada ministre ao teu coração. Amém? Todos encontraram, amém? Atos, capítulo 27, a partir do versículo 39. Antes da gente fazer a leitura, eu quero fazer uma introdução. Eu quero que você entenda, o apóstolo Paulo, ele foi um prisioneiro. Nesse período onde nós leremos essa palavra, o apóstolo Paulo estava como um prisioneiro, sendo enviado para a Itália, junto com outros prisioneiros, em uma navegação. Ele estava ali em um navio, sendo levado até a Itália, mas antes de chegar no seu destino, esse navio sofreu um naufrágio. Aconteceu, queridos, uma tempestade, aconteceu um vento forte, e esse navio e esse barco, ele entrou em pedaços. Mas eu preciso dizer algo para você. Diga comigo: Paulo não foi atingido. E o Espírito Santo vai falar com você, amém? Vamos ler comigo, Atos capítulo 27, a partir do versículo 39, a palavra do Senhor diz assim: quando se fez de dia, não reconheciam a terra, mas viam certo golfo que tinha uma praia.
na qual decidiram, se for possível, encalhar o navio. Cortaram, pois, as âncoras e as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes, e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia, mas caindo em lugar de contracorrentes, encalharam o navio, e a proa, ao cravar-se, ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência. E o acordo dos soldados foi que matasse os presos, para que nenhum fugisse nadando. Diga comigo: mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes a intenção e mandou que os podiam nadar se lançassem primeiro pela borda e saíssem à terra, e que os demais saíssem depois, uns em tábuas e outros em alguns objetos do navio. E sucedeu que todos foram levados sãos e salvos à terra. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo aqui que esse navio começou a receber contrações. O mar estava bravio e eles viram adiante uma terra. Eles viram adiante uma ilha. Diga comigo, o nome dessa ilha era Ilha de Malta. Queridos, e quando eles avistaram, terra à vista, né? Não foi assim não, foi desesperado mesmo. Glória a Deus, tem uma terra diante de nós. Mas queridos, essa navegação estava cheia de prisioneiros. Homens que tinham feito coisas erradas e que estavam sendo levados para outra nação. E a Bíblia diz, queridos, que no meio dessa bagunça, que no meio desse desespero, se para navio, se não para navio, e a popa quase quebra, os soldados que ali estavam, eles tomaram uma decisão. E eles disseram: vamos matar os prisioneiros. Porque, queridos, matando os prisioneiros, provavelmente aquele barco, aquele navio não ia naufragar. Aquele navio não ia entrar em um naufrágio. Então vamos fazer o seguinte: vamos matar todos os prisioneiros. Mas diga comigo, eles não mataram. Sabe por quê, queridos? Porque no meio dos prisioneiros havia um homem temente ao Senhor. No meio dos prisioneiros havia um homem que ninguém poderia tocar nele. No meio daqueles prisioneiros, padecendo o mesmo padecer, havia um homem de Deus. E querido, sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que naquela navegação havia um centurião, um líder. E a Bíblia diz que esse líder impediu que os soldados matassem os prisioneiros. Por quê? Diga comigo, por causa de Paulo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: por causa de você, pessoas vão mudar de planos. Queridos, algo estava sendo planejado contra a vida daqueles homens. Algo estava sendo planejado contra a vida de Paulo. Muitos até poderiam achar que era o fim, pronto. Nós vamos morrer afogado, ou então nós vamos morrer, porque os soldados estão planejando nos matar. Mas olhe para quem está do seu lado e diga assim: se acalme, porque a última palavra vem da boca do Senhor. E Deus levantará alguém por amor à sua vida. Deus levantou um líder, um centurião no meio dos soldados, e disse: ei, vamos desfazer com esse plano aqui. Ninguém vai matar ninguém.
Eu vou ordenar que os prisioneiros lancem-se no mar. Olhe para quem está do seu lado e pergunte: você sabe nadar? É um problema. Porque, queridos, tem pessoas que por não saber nadar, às vezes não conseguem chegar na ilha. Foi liberado uma palavra de ordem sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre a vida dos prisioneiros. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que Deus ainda foi misericordioso, que ele disse assim: lancem os primeiros, mas os outros vão ser igual a Jack no Titanic. Quem aqui assistiu o Titanic? Queridos, a palavra do Senhor diz: quanto aos demais, que salvassem uns em tábuas e outros nos destroços do navio. Quem não sabe nadar, clame pela misericórdia do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando sai uma palavra da boca de Deus ao meu destino e ao teu destino, Deus manda tábua, Deus manda destroço, Deus manda algo para você se agarrar, para você segurar, para você chegar aonde Deus mandou você ir. Queridos, isso aconteceu. A Bíblia diz que todos os que estavam no navio, todos se salvaram. E assim que todos se salvaram em terra, todos chegaram na ilha de Malta. E eu fui pesquisar o significado de Malta. E no grego, o significado da ilha de Malta é terra do mel. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. O caba passou por ventos fortes, o caba passou por tempestade, o caba passou por um naufrágio, o caba passou por destroços, o caba ainda teve que nadar, né? Mas Deus preparou uma terra do mel. Sabe, queridos, eu não sei qual é a fase que você está passando. Se é a fase da tempestade, se é a fase do naufrágio, se é a fase de nadar contra a maré. Mas uma coisa eu falo no Espírito, porque o Espírito Santo me revelou no dia de ontem, que aqueles que estivessem ouvindo essa palavra, Ele, o Senhor, está te mudando de fase. A fase do mel chegou, queridos. Nós pertencemos a um Deus que nos livra de todas as fases. Mas você precisa entender algo, queridos. Isso só aconteceu por causa de um homem temente ao Senhor. Por causa de um homem que estava caminhando na palavra do Senhor, obedecendo o seu chamado. Ele não era fugitivo, mesmo sendo preso, mesmo estando aprisionado, mas ele estava vivendo no centro da vontade de Deus. Hoje, queridos, você pode está passando por algo na sua vida, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, não te preocupas, porque a terra que emana leite e mel está disponível para você. Queridos, quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, havia uma terra prometida, uma terra, uma Canaã, uma terra que emanava leite e mel. E o apóstolo Paulo, ele chegou à terra do mel. Malta era conhecida como a terra do mel, porque ali havia uma criação de abelhas, apicultura, é assim que fala? Oh glória, acertei. E ali eles criavam, e eles produziam mel delicioso. A ilha de Malta era conhecida como essa terra que tinha esse trabalho, esse cultivo. E Deus preparou uma terra do mel para o apóstolo Paulo e para os prisioneiros. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: por causa de você,
exclusivamente você. Não somente você, mas os que estão com você provarão e verão da terra do mel. Salmos capítulo 34 diz: prove e veja. Queridos, quem foi que colocou essa abençoada dessa ilha na frente? Foi Deus. Só que sabe qual é o problema de muitos? Você está chegando na ilha da terra do mel, mas você ainda está vivendo das dores do passado. Tem pessoas que Deus já está promovendo, Deus já está te abençoando, Deus já está fazendo, as coisas já estão acontecendo, mas diferente do apóstolo Paulo, você ainda está lembrando do naufrágio, você ainda está se reclamando que Deus fez o barco quebrar, que Deus fez você nadar. E tem gente que ainda diz: Senhor, por que é que tu não mandou um helicóptero? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tem gente que reclama demais. Sabe, queridos, a gente não consegue enxergar o cuidado de Deus, a gente não consegue enxergar a bonança de Deus. E eu vou te dizer, querido, ser cristão e obedecer a palavra do Senhor não é fácil. Nós vamos passar sim por aflições, nós vamos passar sim por tempestades, nós vamos passar sim por dias difíceis, mas nós vamos passar com o Senhor, e nós vamos ver a glória dEle. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor diz, leia comigo no capítulo 28, versículo 1. Uma vez salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta, e os nativos nos trataram com singular humanidade. Aquela versão de manhã dizia com uma extravagante bondade. Eu não lembro qual foi a tradução que foi colocada de manhã, mas diz assim, que os nativos, os habitantes da ilha, receberam o apóstolo Paulo e os prisioneiros com uma extraordinária bondade, com uma extravagante bondade. Na minha Bíblia ela diz: e os nativos nos trataram com muita humanidade, porque por causa da chuva que caía e do frio que acenderam, acenderam uma fogueira e nos receberam a todos. Sabe, queridos, olha que tempo precioso. Eles tinham acabado de passar por um naufrágio, estava chovendo, então vamos imaginar essa cena. Uma chuva acontecendo, eles molhados, porque eles tiveram que nadar, tiveram que se lançar daquele naufrágio para o mar, até chegar à terra firme. Estando ali, queridos, um frio estava tomando de conta. Então imagina aí esse povo chegando, mas quando eles chegaram, os habitantes daquela terra que nunca tinham visto eles, nunca tinha visto, nem sabia quem era o apóstolo Paulo, mas a palavra do Senhor diz, queridos, que eles, com uma extravagante bondade, com uma humanidade, isso, Carol, os habitantes da ilha, com uma extraordinária bondade, acenderam uma fogueira. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus levantará sempre ao seu favor pessoas para aquecer os dias frios. Sabe, queridos, eu sei que nós estamos falando aqui de uma realidade natural, climática, mas eu quero trazer como uma palavra profética para os nossos dias. Existem situações que geram em nós uma frieza espiritual. Nós passamos por adversidades e por problemas, e quando chegamos no fim, nós estamos ali susceptíveis a uma frieza espiritual. Eu posso dar até um exemplo. Você vem à casa do Senhor e você não sente o fogo do Espírito. Você está aqui agora ouvindo a palavra do Senhor, mas a vontade que você tem aí para casa, se você está, querido, vá para casa para não me atrapalhar.
Sabe, queridos, quando nós estamos frios espiritualmente, nós não queremos estar onde o fogo da presença de Deus está. E eu vou te provar isso na palavra. Só que Deus sempre vai preparar e levantar pessoas para acender uma fogueira, para te aquecer nos dias frios e nos dias maus. E assim eles foram recebidos. Eles foram recebidos com esse tratamento. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Está chegando o tempo de você ser servido, de você ser bem tratado. Está chegando o dia, queridos, porque os filhos de Deus, sim, passam por tempestade, passam por dias maus, mas a terra do mel também é disponível para nós. O apóstolo Paulo foi agraciado com isso. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu preciso tratar bem você. Queridos, você está do lado de um homem, de uma mulher de Deus. Você está do lado de um filho de Deus. Você está do lado de uma pessoa que é embaixador de Cristo aqui na terra. Nós vamos padecer, nós vamos passar por tempos difíceis, mas Deus sempre vai nos honrar por causa do nome dEle, para que a glória dEle seja vista através de você. Foi o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Sabe, queridos, a palavra do Senhor continua dizendo que acender uma fogueira, versículo 3 diz: então Paulo, depois de recolher gravetos secos, lançou ao fogo, e uma víbora fugiu do calor e se prendeu em sua mão. E agora eu quero falar com você. O apóstolo Paulo, ao ver aquela fogueira, ele sabia que se aquela fogueira se apagasse, o frio ia tomar de conta. O ambiente não ia ficar um ambiente favorável. Então o que foi que o apóstolo Paulo fez? Ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou aqui pegar gravetos, e eu vou colocar esses gravetos nessa fogueira, para ela não se apagar. Queridos, os gravetos eram os combustíveis que faziam com que essa fogueira permanecesse acesa. Agora eu quero te fazer uma pergunta. No meio dos gravetos, quando o apóstolo Paulo estava ali procurando aqueles tacozinhos de madeira para a fogueira ficar acesa, porque se não colocasse madeira, a fogueira ia se apagar. A Bíblia diz que entre os gravetos havia uma víbora, havia uma serpente, havia uma cobra. E essa cobra, ela estava ali camuflada. Ei, gente, tem cobra que se camufla. Eu não sei você, mas tem cobra que ela fica da cor de um pé do pau. Ela se camufla, ela fica escondidinha e ela fica parecendo um graveto. Mas olha para quem está do seu lado e diga assim: cobra é cobra e graveto é graveto. Olhe para quem está do seu lado e pergunte: você é cobra ou é graveto? Pastor está chamando a gente de cobra. Não, você que está dizendo. Mas você vai entender aonde o Espírito Santo quer chegar. Sabe, queridos, o graveto, ele tem um poder de fazer algo que eu e você, somente nós, como filhos de Deus, podemos fazer. Diga comigo: o graveto faz com que a chama não se apague. E a cobra foge da chama.
Enquanto um aumenta a chama, o outro pega o beco da chama. Enquanto um quer se queimar na chama para incendiar e melhorar o ambiente, o outro foge porque ele não suporta o fogo. Sabe, queridos, nós como gravetos precisamos manter a chama acesa da igreja. Nós como gravetos, como combustíveis, precisamos manter aceso o fogo do Espírito na nossa casa, no nosso trabalho. Nós como gravetos temos o chamado de alimentar o fogo. Mas sabe qual é o problema, queridos? No lugar de sermos gravetos para aumentar o fogo, e eu não estou falando aqui de um fogo natural, eu acho que você já entendeu que eu estou falando do fogo do Espírito Santo. E você precisa entender, isso é uma palavra muito específica. Deus abriu os meus olhos, e eu vou te dizer uma coisa. O que eu vou falar aqui, queridos, não é para que você tenha medo, porque quem se lança no fogo não tem medo do fogo. Mas o fogo do Espírito Santo, ele revela. O fogo do Espírito, ele revela o que está oculto. O fogo do Espírito revela quem é graveto e quem é cobra. Não adianta se camuflar, porque o fogo do Espírito, ele revela. Ele revela. Sabe, queridos, olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós somos gravetos. Oh, glória. Olhe para quem está do seu lado e diga: nós temos uma missão. É aumentar o fogo do Espírito, não é apagar o fogo do Espírito. Sabe, queridos, tem pessoas que se permitem serem usadas. Sabe, tem pessoas que no lugar de acender o fogo do Espírito do irmão, faz apagar o fogo do Espírito. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: igreja, nós precisamos ser essa fogueira que vai aquecer muitos e que vai transformar o ambiente dos lugares. Lugares frios, lugares sombrios serão transformados, serão aquecidos pelo fogo da presença de Deus. E quando o fogo estiver se apagando, a gente se lança e o fogo começa a queimar de novo. Ainda tem lenha para queimar em você? Porque, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos, e o apóstolo Paulo, ele tinha tanto esse entendimento, que ele foi colocando ali mais gravetos, porque a fogueira não poderia se apagar. Ele não estava preocupado apenas com o frio em si mesmo, mas ele estava ali preocupado com todos que estavam ao redor. Mas a Bíblia diz que quando ele foi pegando ali, entre os gravetos, apareceu uma cobra, uma víbora. Se você for estudar sobre a ilha de Malta, e eu fiz isso, você vai ver que lá tem uma espécie de cobra específica. Eu esqueci até o nome dela, era um nome grande, mas tá lá. E essas cobras, elas são extremamente peçonhentas. Elas têm um veneno letal, que quando as pessoas são picadas, elas incham, ficam edemasiadas e logo após elas morrem. O veneno toma de conta da corrente sanguínea e a pessoa chega a uma parada cardiorrespiratória. É fatal. A ilha de Malta era cheia de mel e cheia de cobra. E aí eu fiquei encucado.
Sabe por que eu fiquei encucado? Porque eu pensei assim, meu Deus, a Bíblia está dizendo aqui que a cobra mordeu a mão do apóstolo Paulo. Prendeu-se a mão do apóstolo Paulo. Aí eu pensei assim, oxe, que negócio foi esse? O Senhor livrou o homem da tempestade, livrou o homem do naufrágio, livrou o homem de não ser morto pelos soldados, mas deixou a cobra morder a mão do apóstolo Paulo. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: existem mordidas que são necessárias para mim e para você. Existem mordidas de cobras que são necessários para eu e você se despertar. Existem mordidas que vão acontecer. Não é assim não, como é que eu faço uma cobra? Não, uma cobra mordendo, como é? Uau, não sei fazer, né? Mas queridos, a cobra morde. E quando ela morde, automaticamente nas suas presas existem veneno. E essa cobra que mordeu a mão do apóstolo Paulo tinha veneno. Ela não era diferente das outras cobras, não era uma cobra especial, mas a pessoa que ela mordeu era especial para Deus. A pessoa que ela inventou de morder era diferente. Olha para quem está do seu lado, era diferente. Tinha algo no reino espiritual. E aí eu fiquei, meu Deus, mas não pode. Por que o Senhor deixou a cobra morder? Não era para ter deixado, era nada. Aí eu quero falar aqui para algumas pessoas, né? Que é assim: vai passando pela prova, dando glória a Deus. Aí passa pela tempestade, pá, bate o carro. Amém, Senhor, glória a Deus. Senhor trouxe livramento, ninguém morreu, aleluia. Só foram-se os anel e ficaram os dedos. Aí passa outra semana, né? Fica desempregado. Valei-me, meu santo Cordeiro de Deus. E desmantelo é esse, homem, né? Aí a pessoa já começa a reclamar das coisas que vão acontecendo. Aí de repente Deus traz um tempo de bonança. Encontra um emprego, alguém abençoa para arrumar o carro. Estou falando de Neto não, viu? Misericórdia. Eu nem lembrei dele. Não lembrei de você não, meu filho, pelo amor de Deus. E aí, queridos, de repente, você está ali na terra do mel, na bonança, sendo aquecido, na glória do fogo, vivendo na presença de Deus. Aí de repente vem uma abençoada de uma cobra e te morde. Aí tem gente que começa a se reclamar, começa a dizer coisa com Deus, né? Começa a desistir. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: as mordidas não são para você desistir. Não é para você sair do lugar onde Deus te colocou. As mordidas não vêm para você abandonar o chamado. O apóstolo Paulo, mesmo passando por tudo isso, mesmo estando na terra da ilha de Malta, mesmo sendo mordido pela cobra, ele não desistiu do Senhor e daquilo que Deus o chamou para fazer. Mas tem gente que quando é mordido pela cobra já fica, ai, né? Fui mordido. Aí o veneno não está nem fazendo efeito, mas a pessoa já fica assim, ó, para os outros ver que está morrendo. Estou morrendo. Né? Isso é uma verdade, queridos. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, ele estava na terra do mel. Queridos, não importa como você vai chegar lá, não importa o que vai acontecer lá, o que importa é que Ele preparou um tempo de bonança para você. Desfrute daquilo que o Senhor já liberou para a sua vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: a mordida tem um propósito. Eita, aqui um dia está todo mundo, cadê as cobras? Vai me morder, né? E deixa eu dizer algo para você, é algo bíblico.
algo bíblico. Quando isso aconteceu com o apóstolo Paulo, uma promessa se cumpriu. Uma promessa que foi liberada no Evangelho, está escrita em Marcos, capítulo 16, no versículo 18, coloca para mim. Isso se cumpriu na vida do apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 16, versículo 18, diz assim: pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos dos doentes, e esses que ficarão curados. Sobre a vida do apóstolo Paulo na ilha de Malta, se cumpriu uma promessa que foi liberada da boca de Cristo. E foi revelado no apóstolo Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Mordidas de cobras e de serpentes é o sinal de que a promessa está se cumprindo. Queridos, é palavra de Deus, não é invenção minha, é palavra de Deus. Então você precisa entender nessa palavra profética, de que para tudo há um propósito. Você pode não entender agora, você pode não estar entendendo, mas há um propósito de Deus para todas as coisas. Há um propósito de Deus, há algo que precisa ser revelado. E eu vou te dizer, existem orações perigosas. O que são orações perigosas? Senhor, revela o que está oculto, meu Deus. Aí Deus revela. Eu não vou mentir para você que essa semana que agora que passou, eu disse: meu Deus, para que eu fui pedir para o Senhor me mostrar, Deus? Meu filho, Deus está me revelando tanta coisa. Eu estou até pedindo a Deus: Senhor, me cega novamente, que eu não quero ver, meu Deus, pelo amor de Deus. Não quero ver mais não, Senhor, pelo amor de Deus. Porque quando o fogo de Deus vem, Ele revela. Olhe para quem está do seu lado, agradeça o fogo do Espírito. Você não será enganado, você não será confundido. Quem entende de fogo, quem alimenta o fogo de Deus é como luz. O fogo era a luz que era usada e ainda é usada. E a luz dissipa as trevas. A palavra do Senhor era essa luz, e a Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando o povo andava na escuridão naquela época, eram com tochas, e até tinha gente que andava com uns foguinhos nos seus sapatos, lâmpada para os pés. Havia sandálias naquela época que tinham um foguinho, as pessoas colocavam combustível ali, elas andavam no escuro. Lâmpada para os pés. Essa palavra. E eu vou te dizer uma coisa: quando nós lemos a palavra, quando nós apegamos a palavra, quando nós colocamos a palavra em prática, nós não somos confundidos pelos nossos inimigos. E o Espírito Santo me falou algo. Ele disse assim: Anderson, você precisa devolver a pressão que você recebeu. Essa pressão não é sua. E eu disse assim: meu Deus, como assim devolver a pressão? Será que eu vou ter que fazer a mesma coisa que fizeram? O Espírito Santo disse: não, porque a sua luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, não é contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Queridos, existem pressões que o inferno quer liberar sobre a sua vida, que não é propósito de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: devolva a pressão que vem do inferno. Filhos de Deus precisam exercer suas autoridades, a autoridade de filhos de Deus. Existem pressões que nós vamos vivendo na nossa vida, queridos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, porque nós não colocamos a palavra de Deus em prática. Então nós vivemos na escuridão e nós somos acometidos por mordidas, porque cobra gosta de escuridão, cobra gosta de lugares sujos, de lugares aonde ela vai se esconder. Mas o graveto, ele alimenta o fogo. Quando você coloca graveto no fogo, a chama fica mais acesa.
E quanto maior o fogo, a luz alcança ainda muito mais as trevas. Sabe, queridos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando estava com aquela víbora presa na sua mão, o apóstolo Paulo não ficou, não, a Bíblia não diz que ele teve medo. A Bíblia não diz que o apóstolo Paulo saiu correndo. Aí tem gente que fica correndo, a cobra, né? Com a cobra pendurada. Presta atenção, queridos. Observe, veja o que o apóstolo Paulo ele fez. O apóstolo Paulo apresentou o fogo à cobra. A Bíblia diz que ele, com a sua mão, ele apresentou sobre o fogo. E a Bíblia diz que a serpente fugiu do fogo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: apresente. Apresente na presença do Senhor. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Apresente ao fogo. Pastor, como é que eu apresento ao fogo? Entra no quarto, ora, apresente ao Senhor. O fogo representa a presença de Deus. Se achega essa presença. Fale para Ele o que está acontecendo. Revele para Ele. E eu vou te dizer uma coisa, queridos. Se você não estiver muito ligado no Espírito, existem pressões que até vão ter a capacidade de te enlouquecer. E teve um dia aí que a pressão estava grande e eu já estava meio doido. Eu digo, o capeta está brincando mesmo. Aí eu digo, peraí que agora eu vou fazer um jejum. Vou fazer agora um propósito de oração. Vamos agora botar toda a liderança terça-feira na igreja orando. Terça-feira é o último dia do propósito. A cobra já foi embora. Queridos, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele sempre vai querer atrapalhar os propósitos de Deus. E eu preciso falar algo para você. Nós não fomos pegos de surpresa porque Deus já havia falado. Mas o Senhor nos orientou. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: preste atenção nas orientações de Deus. Porque, queridos, Deus, Ele nos dá orientações. Mas às vezes a gente não quer ouvir, a gente não quer escutar. E às vezes nós padecemos porque a gente não coloca em prática o que Deus fala. A gente vê e a gente exerce as coisas pelo que é aparente. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não tenha pena não. Exerça a verdade. Queridos, eu não me esqueço de uma frase que eu carrego desde a minha infância. A verdade às vezes dói, mas eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. O apóstolo Paulo, ele apresentou a cobra ao fogo. Ele não conversou com a cobra. O apóstolo Paulo, ele não ficou de conversinha com a cobra. Ai, vai me morder, ai, vai me matar, ai, não. Ele não fez como Eva fez lá em Gênesis capítulo 3. Que quando a serpente apareceu para Eva, ela foi conversar com a cobra. Para quê? A abençoada foi conversar com a cobra. Mandasse logo essa abençoada para a casa do oleiro. Olhe para quem está do seu lado, queridos, diga assim: não converse. Porque quando nós conversamos com as serpentes que estão camufladas, e elas se camuflam, queridos, a Bíblia diz que tem ovelhas que na verdade são raposas. Olhe para quem está do seu lado e diga: peça discernimento no Espírito. Lembre-se, a sua luta não é contra pessoas, a sua luta não é contra seres humanos, mas o diabo vai usar pessoas para que você desista no seu propósito. Olhe para quem está do seu lado, você que não desistiu, e diga assim: nem morri,
E foi isso que eu falei ontem. Eu estava tão revoltado ontem com o diabo. Se o diabo aparecesse na minha frente, eu arrancava o chifre. Porque quando Deus começou a me falar essa palavra, queridos, uma força de Deus começou a me dar, sabe, esse poder de ser feito filho de Deus e de entender quem eu sou, assim como você também é. Nós precisamos ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Olha aí uma qualidade da serpente. A gente tem que estar à espreita. A gente tem que ter percepção espiritual, para nós não sermos confundidos, para que venenos letais não desfaçam com o que é sagrado em nós. Sabe, tem muitas pessoas abandonando ministérios, muitas pessoas saindo do centro da vontade de Deus, deixando de fazer aquilo que o Senhor te pediu para fazer, por causa de mordidas humanas, por causa de mordidas do diabo. Sabe, queridos, para de ouvir opiniões dos outros, porque às vezes nós ficamos como esponja, absorvendo tudo que o outro acha e pensa ao nosso respeito. E eu vou falar para você, eu já vivi muito essa brincadeira, de ficar ouvindo coisas, e ali, sabe, retrocedendo, me afastando daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas eu disse ao Senhor, com tempestade, com naufrágio, tentando me matar, caluniando, fazendo o que quer fazer, mas é eu que vou pegar a cobra e vou tacar a cobra no fogo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tome posse dessa palavra. Essa palavra é para mim e para você, queridos. Nós precisamos estar em alerta. Nós precisamos estar vigilantes. O diabo, o propósito dele maior, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele mais quer, o plano de Satanás é nos tirar da presença do Senhor. Aí ele vai lançando veneninhos no teu coração, né? Aí ele vai com mordidas leves, porque tem cobra que faz, que é assim, que lança veneno, mas não mata, né? Aí eu disse bem assim: pois eu sou a mussurana, a cobra preta, eu como cobra. Olha para quem está do seu lado e diga assim: aprenda a comer cobra. Nós precisamos, queridos, fazer isso. E lembre-se, eu não estou falando aqui sobre pessoas, eu estou falando sobre um reino das trevas, que todos os dias está investindo na minha e na sua paralisação, está investindo no nosso retroceder. E isso não é só dentro da igreja não, é com sua vida profissional também. Lá dentro do seu trabalho, você rompendo, você fazendo as coisas direitas, você sendo um bom funcionário, mas sempre tem uma peste, uma serpente que se levanta, né? Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Não queira fazer o mesmo, não queira lançar o mesmo veneno. Apenas apresente a vida dessa pessoa no fogo do Espírito. Porque deixa eu te dizer uma coisa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus estava diante dos seus discípulos, Pedro ali, duvidando de Jesus, Jesus, sai capeta, né? Olhou para a cara de Pedro e mandou o cão sair. Pedro, discípulo dele, olha para quem está do seu lado e diga assim: tem discípulo que se permite ser usado pelo diabo, mas se apegue à palavra do Senhor e no que Ele falou para você. Quando alguém falar o contrário, queridos, olhe para essa pessoa e diga: sai, demônio. Uma vez eu estava conversando com alguém, a pessoa só falando coisa errada, eu digo: está repreendido o cão dos infernos, cala a boca. A pessoa no instante ficou assim, né? Eu digo: eu estou falando é com o cão, não é com você não. Isso foi verdade. Queridos, lembre-se, fogo do Espírito, Ele vai nos revelar.
Ele vai nos mostrar. E para encerrar essa palavra, eu quero que você entenda algo. Diga comigo, esse ataque, essa mordida, ela veio para me levar mais longe. Posso ouvir um glória a Deus? O apóstolo Paulo foi mordido, mas ele não sofreu nenhum mal. A Bíblia diz que quando ele foi mordido, os habitantes da ilha ficaram olhando e observando. A Bíblia diz no versículo 6, as pessoas esperavam que ele começasse a inchar, ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, diga comigo, muito tempo. Diga assim comigo, deixa eles esperar. Estão esperando a minha queda. Mas eu estou firmado na rocha inabalável que é Jesus. Queridos, permaneça firmado na rocha que é Jesus, a palavra de Deus. Porque nem eu e nem você seremos atingidos. Caluniados, mas não atingidos. Afligidos, mas não destruídos. Abalados, mas não caídos. Sabe, queridos, que eu saiba, na Bíblia diz que é o diabo que se levanta para cair. Olhe para quem está do seu lado e diga, o Espírito Santo de Deus, que está em você, te assegura diante do inimigo. Diga, você não vai cair. Ei, tem pessoas que estão esperando. Tem pessoas que estão dizendo assim, ó, agora ela não vai mais romper em Deus. Vixe, acabou o ministério dela. Agora que ela vai morrer mesmo. Se ela já vivia depressiva, agora espera que tu vai ver aí, ó, fulana. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A última palavra sai da boca de Deus. A última palavra sai da boca de Deus. Então, queridos, não deixe as opiniões alheias. Não deixe que aquilo que o inferno fala ao nosso respeito tenha propriedades eternas dentro de mim. São mentiras, são inverdades. Ei, eu quero acreditar naquilo que ele pensa ao meu respeito. Diga comigo, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga comigo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu vou fazer. E o que vier, queridos, é mentira do diabo. Não vamos nos curvar, não vamos retroceder, porque a palavra de ordem é avançar. A mordida veio para que eu e você caminhemos mais longe, avancemos em mais lugares. Nós fomos chamados para avançar. Olhe para quem está do seu lado e diga, não tenha medo. Você não foi criado para ter medo, porque o amor lança fora todo medo. E esse amor é o próprio Deus que está dentro de mim, que está dentro de você. Aleluia. Misericórdia. Menino, eu estou já para sacudir umas pessoas aqui. Ei, acorda! É a palavra que está falando. Não é o pastor Anderson. Ei! Você pode até não me suportar, queridos, mas uma coisa, a palavra do Senhor você tem que suportar. Você tem que suportar a palavra.